Chegamos à quarta vitória em 14 jogos no Brasileirão. Melhorou? Ainda temos mais 2 decisões antes das Copas e precisamos das vitórias nos 2 jogos. O Thiago Maia melhorou na partida contra o Ceará e o Bruno Henrique, que errou um monte de jogadas, mas acabou roubando a bola que terminou no gol do Alan Patrick. Foi bem? Melhorou a velocidade do time? Sejam todos bem-vindos, colorados e coloradas. Nos últimos 2 jogos, vencemos 2 vezes e chegamos à quarta vitória no Campeonato Brasileiro. Vou repetir. Vencemos 2 partidas seguidas e chegamos à quarta vitória no Campeonato Brasileiro em 14 rodadas. Você acha que melhorou o time do Inter? Nesse momento, né, o objetivo era a gente sair dessa posição incômoda, né? Era importantíssimo esses 6 pontos dentro de casa. E certamente eles estão dentro do planejamento do bloco, né? E ainda há mais 2 jogos, né? A nossa intenção é buscar evoluir, seguir conquistando pontos, né? Porque a gente vai carregar esse otimismo de um momento de reabilitação para as Copas, né? E depois, né, como eu tenho falado ultimamente nas entrevistas que tenho dado, é buscar fazer escolhas, né, conscientes, importantes, podendo ter todo mundo à disposição e buscar sempre priorizar o jogo da rodada que é mais importante, seja ele a Copa do Brasil, seja ele o Brasileiro ou a Libertadores. Serão 3 competições, não será fácil, né, mas penso que a gente reúne condições em função também desse breve momento de alta, né, de poder bater de frente com todos os adversários. Tá aí o Roger. Concordo com algumas coisas, discordo de outras, mas as que eu discordo, eu tenho certeza que esse discurso, além de ser para a torcida, também é para os jogadores dentro do vestiário. Mas em resumo é isso que o Roger falou. Maravilha, vencemos 2 seguidas, mas a gente precisa de mais 2 vitórias para chegar àqueles 12 pontos e ter uma tranquilidade para enfrentar o Fluminense na Copa do Brasil. Como eu venho falando desde antes da parada para o Mundial. Faz tempo que eu venho falando sobre isso. Que o foco seria nesses 4 primeiros jogos do Campeonato Brasileiro, sem disputas no meio da semana. Quarta-feira tem disputa no meio da semana, mas não adianta. Temos que aproveitar que estamos com o caminhãozinho da estamina cheia e vencer. Vencer o Santos na Vila, que sempre é um jogo difícil, e depois vencer o Vasco da Gama dentro do Beira-Rio. É óbvio que eu quero o Inter jogando o fino da bola. É óbvio, como foi no segundo semestre do ano passado, de 2024. Com uma pequeníssima diferença. Naquele semestre, a gente tinha uma competição só a disputar. Neste ano serão 3, com um grupo que não tem a qualidade necessária para disputar 3 competições. E Roger deixou claro, não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Grupo limitado, adversários fortes, 3 competições, jogadores os mais importantes, pelo menos, com idade avançada para dentro do futebol, para quem joga futebol. Eu não quero criar falsa expectativa em ninguém. Então eu vou dizer o seguinte: se nós conseguirmos avançar na Copa do Brasil e na Libertadores, teremos todos que fazer uma grande festa, tá? Porque a situação é muito complicada mesmo. Nós estamos em julho, final de julho, e ainda não temos jogadores para todas as posições. Tu imagina para reservas.
Vamos falar da posição mais importante neste momento e que o pessoal fica muito brabo quando eu falo. Nós precisamos de um primeiro volante com boa saída de bola. Precisamos. Thiago Maia melhorou ontem contra o Ceará. Achei que ele foi bem melhor do que ele foi no primeiro jogo contra o Vitória. Certo? Só que com ele até jogou um pouquinho mais recuado ontem. Gostei. Baita bola dentro do Roger. Agora, precisamos de um jogador para essa função. Por sinal, o Thiago Maia foi bom até a metade do segundo tempo ali, quando definitivamente morreu fisicamente. Então, urge um jogador para essa função. Até hoje eu estava escutando o Sala de Redação e meu querido amigo César Cidade Dias destacou que esse jogador, o primeiro jogador, ele é fundamental para o futebol moderno. Uma coisa que eu defendo há muitos e muitos anos. Principal jogador do futebol mundial nos últimos anos, o que é mais importante, é claro que é o goleador e o goleiro. Mas o volante, ele é fundamental para conseguir dar ritmo de jogo para o time, para fazer o time ser mais rápido, ser mais lento. E para isso precisa de um jogador de muita cabeça, de muita experiência e que tenha os passes perfeitos, até para fazer o Inter avançar. Ontem a gente continuou vendo situações que o Inter demora muito para arrancar e o adversário recua e se posiciona. Quando a gente não tem o jogador do passe de qualidade, nós temos que acelerar mais para que a bola chegue em mais velocidade no ataque e a gente consiga, com os poucos jogadores que nós temos no setor, levar preocupação para o adversário. Só que é o seguinte, meu amigo, jogando com os dois volantes, Thiago Maia ficando e Bruno Henrique fazendo vai e vem, tu não tem o Bruno Henrique durante 45 minutos, porque ele também cansa. E vou dizer mais, ontem o Bruno Henrique me parecia um pouco nervoso desde o começo do jogo. Errou lances bobos, furou em bola. E teve uma atuação digna no primeiro tempo dos Trapalhões. Teve lances bizarros que o nosso querido Bruno Henrique fez. Um deles, uma bola que picou na frente dele dentro da área, ele só meteu-lhe chute e ele errou a bola. Acontece, né? Jogador erra, acontece, faz parte. Mas agora, eu preciso ser justo com ele. Ele roubou a bola numa saída de bola do adversário e deixou paradinha para o Borré entrar correndo e fazer aquela bela jogada de ir até a linha de fundo, parar na linha de fundo, eu estava bem atrás dele ali na superior, parar na linha de fundo, dar um leve toquinho para o lado esquerdo, quebrou o marcador e depois ficou com a área inteira aberta para dar aquele passe, aquele sururu belo, rasteiro, na marca do pênalti para o Alan Patrick fazer o gol. Alan Patrick jogou muito bem. Jogou muito bem no primeiro tempo. Teve atuação destacada. Claro que errou. Óbvio que errou. E o primeiro tempo foi bom do Inter. Principalmente porque o Inter voltou a marcar pressão na saída de bola, roubar a bola e, além disso, ainda ter os dois laterais passando alternadamente. Em alguns momentos, até os dois juntos, com os dois volantes ficando. Com os dois volantes, como eu falei no último vídeo, fica muito mais fácil para o Alan Patrick jogar. Por quê? Porque ele tem alguém que jogue com ele. Não fica só os atacantes, que por sinal Wesley... Né, Wesley? Tá devendo, querido. Tá devendo. Então é o seguinte, com esses jogadores, aumenta o número de jogadores do Inter no campo ofensivo e as triangulações ficam mais fáceis. O giro de bola fica mais fácil até arrumar um espaço.
A Aguirre foi muito bem ontem. A Aguirre foi muito bem. Presidente Alessandro, pensa direitinho naquele aumento de salário do Aguirre, por favor. E o Bernabei tá voltando. Vai precisar de mais alguns jogos para retomar o ritmo, mas foi muito bem ontem. Teve só um lance daqueles cruzamentos do outro lado de campo que ele saltou e a bola mais uma vez passou sobre a cabeça dele e foi cair no pé do adversário. Ainda bem que eles não conseguiram fazer o gol. Senão seria um parto, meu amigo. Mas o que importa são os 6 pontos que nós conquistamos. Já saímos da zona, já passamos uns que outros aí, e agora nós precisamos pelo menos de um empate na Vila Belmiro. Pelo menos. Pelo menos. O que tem me preocupado nos últimos jogos, desde antes da parada, é o desempenho da torcida. Eu sei que a falta de um primeiro volante que dê consistência defensiva para o setor atrapalha muito. As constantes mudanças de jogadores do setor atrapalham também. Por exemplo, ontem foi o primeiro jogo da temporada que os 4 titulares jogaram juntos, se eu não me engano. Nós estamos falando de julho. É difícil, é muito difícil. Só que o que mais me preocupou na defesa foi o seguinte: a facilidade que o centroavante deles teve para cabecear dentro da área sem nenhuma pessoa estar marcando ele. Nenhum. Por pouco ele não guardou. Teve uma bola que ele matou no peito a bola, dentro da área, no meio dos 2 zagueiros e ninguém chegou. Olha, se a gente pega um adversário um pouquinho melhor, a gente tinha tomado um empate e hoje nós estaríamos falando de uma situação difícil que o Inter estaria passando. Então é o seguinte, com a ausência do primeiro volante, o Roger precisa resolver a sua defesa. Precisa melhorar em alguns aspectos. Como ele mesmo falou na coletiva, o Inter está bem, mas precisa melhorar muita coisa. Olha, assim, ó, se a gente continuar rateando desse jeito, vai ser bem difícil, tá? Só que tem uma coisa positiva nisso, que os próprios jogadores destacaram. Fazem 2 jogos que o Inter não sofre gols. É um dado importante, muito importante. Dá mais confiança para a defesa, mas eles precisam resolver esses problemas apresentados contra o Ceará. A partir de agora, cada vez vai ficar mais difíceis as partidas. E nós precisamos disso. Agora, o maior destaque do jogo foi o Alan Patrick, disparado. Disparado. Jogou muito bem, coisa e tal. Primeiro tempo, dominou, fez jogada, fez gol, deu passe, deixou Borré sozinho na frente do gol. Borré chutou, o goleiro fez uma excelente defesa. Só tem uma coisa: nós também precisamos do reserva do Alan Patrick para esse mundaréu de jogos que vai vir a partir da próxima semana. Vai começar agora, quarta-feira, na realidade. O Tabata pediu para jogar nessa função. Para fazer essa função, o cara tem que parar e focar nisso. O que eu me pergunto é o seguinte: e quando o Roger precisar dele aberto na direita? O Roger vai botar ele um pouquinho mais por dentro para liberar mais a passagem do Aguirre? Ok, só que a gente vai precisar de mais do que isso, Tabata. Então é o seguinte: Roger vai ter muita coisa para fazer até quarta-feira, só que não terá treino. Por quê? Porque hoje se reapresenta. Hoje eles fazem um trabalho de recuperação muscular, que é para deixar o corpo relaxado e não ter nenhuma contração, alguma lesão, tarará, passam por exames médicos e coisa e tal. Os reservas fazem um treinamento coletivo para pegar um pouco de ritmo. E amanhã é véspera do jogo. Terça-feira é véspera do jogo. Não pode fazer um trabalho muito pesado fisicamente, porque senão tu acaba com o grupo. Então, o que vai acontecer? Vai ser mais um treino leve. E aí viaja e na quarta-feira pega o Santos na Vila. Vai voltar agora os treinamentos no Gogó. E eu temo muito por isso.
Porque a parte boa do Roger é quando ele consegue trabalhar. Sem trabalho, não tem um treinador que resolva os problemas. E como é que vai ser com o Roger? Vi muita gente reclamando que o desempenho do Inter não está sendo bom, não sei o quê. O Inter tem que ganhar. No Campeonato Brasileiro tem que ganhar, tem que somar pontos. Quando a gente chegar aos 45, ou seja lá o número que for para escapar do rebaixamento, a gente começa a pensar em outras coisas, mas até lá é vitórias, é somar pontos e focar depois nas Copas. Outra coisa que eu escutei bastante nesse final de semana, mas por que não jogar, não iniciar com Gustavo Prado e com Ricardo Matias? Jogadores da base, que a gente sabe que todas as vezes que entraram foram melhores. Não, me desculpe, não foram melhores. Às vezes que o Roger iniciou partidas com eles, eles não tiveram bom rendimento. Ah, mas o Matias fez gol, então tem que dar mais chance. Concordo, tem que dar mais chance para ele. Só o seguinte, o esquema do Roger não tem centroavante. Vai tirar o Borré também do time? Para mim, o ideal seria Borré e ele no ataque, com os dois voltando para marcar. Só que eu acho que isso nunca vai acontecer. Então vamos fazer o seguinte, ó, parem com essa bobagem. Parem com essa bobagem de dizer que eles são a solução para o Inter, que não são. Se fosse, o Roger já tinha colocado no time como ele colocou outros. É óbvio que os dois vêm evoluindo. É óbvio que a gente vê que eles estão melhorando. Mas nos últimos jogos, entrando no decorrer da partida, pegando os adversários cansados. Sempre que começaram como titulares, não tiveram bons rendimentos. Então calma com eles, tá? Calma. Os velhos incineradores estão loucos para tocar fogo na dupla, né? É, não sai ninguém dessa base, não jogam nada. Eu sei bem como é que é. Ah, agora falar um assunto que eu estou meio cansado já de falar, mas vamos lá. Ener voltou a entrar nos minutos finais da partida e dos altos seus 35 anos voltou a ser bastante criticado por parte da torcida presente no estádio Beira-Rio e pelos invictos, opinadores invictos que nunca perderam na vida. Gente, um jogador com 35 anos, ele precisa estar jogando. Ele precisa estar jogando. Por quê? Porque um jogador de 35 anos tem mais dificuldade de pegar o ritmo de jogo. Muito mais do que um jovem, por exemplo. Ficar colocando ele 10 minutos no final da partida não vai dar certo. É impossível um jogador com a idade dele entrar e render em 10 minutos. É impossível. Não vai conseguir. Quando ele teve uma sequência de jogos, ele melhorou. Ah, não foi 100%? Não, não foi 100%, mas melhorou. E eu só quero lembrar uma coisa. Em dezembro, ele vai poder assinar um contrato. E aí vocês vão se acalmar, não vai ter mais Ener no Beira-Rio. Fiquem tranquilos. Os perfeitos, fiquem tranquilos. Bom, falando em atacante, um internauta, um seguidor aqui do vlog, Wilson Rosa, escreveu um comentário no último vídeo falando sobre a necessidade de contratar um centroavante matador. Tem total razão, Wilson. Meu sonho era um centroavante matador. O problema é onde conseguir esse centroavante matador. Esse é um problema. Ele falou o seguinte: tem que voltar a procurar nos times do interior do Rio Grande do Sul, do Brasil. Todo mundo olha, Wilson, mas é difícil. Quem é que tem centroavante hoje no futebol brasileiro? De qualidade, matador. Eu me lembro do Pedro do Flamengo e o rapaz lá do Cruzeiro, mas são poucos. E um clube sem dinheiro como o Inter, praticamente falido.
como eu escuto de tempo em tempo quando querem botar uma SAF no Beira-Rio. Difícil. Agora, a contratação de centroavante seria até bom para o Borré, que poderia jogar com mais associação com alguém no ataque, no comando do ataque. Só sei que esse problema não é meu nem teu, mas de quem desejou ser presidente do Esporte Clube Internacional. Ele é que tem que se preocupar com isso e achar saídas. Nós estamos ganhando. Ontem criamos várias jogadas de ofensivas, tivemos bola no poste, tivemos bola passando raspando, teve defesa milagrosa do goleiro, e eu fiquei até satisfeito com o rendimento ofensivo do Inter, tá? Eu acho que é um bom primeiro passo para no futuro a gente ter melhor qualidade nessa situação. O meu grande medo é quando começar a machucar de novo e começar a faltar jogadores para enfrentar as 3 competições. Bom, então, quarta-feira, 21h30, Vila Belmiro, enfrentamos o Santos precisando ganhar. Foda-se o desempenho, foda-se, não tô nem aí. Nós temos que voltar de lá com 3 pontos. Pode até ser 1 ponto, mas daí precisamos vencer de qualquer maneira o clube da Cruz de Malta no domingo no Beira-Rio. Longe do Z4, fica muito mais fácil para a gente focar nas Copas. E talvez até para ter um rendimento melhor no próprio brasileiro. Tá difícil, eu acho que vai ser bem difícil, como o Roger falou no começo do vídeo, tá? Antes de encerrar, eu queria deixar um grande abraço aqui para o meu ídolo, um baita jornalista, colorado, 4 cotados, Vinícius Fernandes. Só de saber que o amigo assistiu 1 segundo de um vídeo meu, me dá um orgulho danado. Tamo junto, Vini, muito obrigado. Agora tudo é Santos. Que Deus tenha piedade do Esporte Clube Internacional. Deixa teu like, te inscreve, compartilha com os amiguinhos e amiguinhas. E o principal, deixa a tua opinião aqui embaixo. Faça como o Wilson, como o Vini Fernandes, que me deixaram lindos recados. Agradeço de coração. Deixa a sua opinião, eu quero saber o que você está pensando. Obrigado e até o próximo.